Vamos estar lendo. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Pode tomar o vosso assento. Irmão, essa noite é motivo de agradecer a Deus. Hoje, pela madrugada, a minha esposa me despertou, falando: Leandro, eu estou nervosa, porque vou dar o culto de ação de graça. E o que é que eu vou falar? Eu falei assim: meu amor, vai na inspiração do Espírito Santo. Aquilo que Ele colocar no teu coração, você vai e ministra, né? Pegar algumas partes que você acha importante do testemunho e compartilha com a igreja. Irmão, e para a honra e glória do Senhor Jesus, creio eu que ficou para a próxima vez, então ela vai ter mais um tempo para se preparar. Irmão, e creio eu que ela vai ficar mais calma, porque ela falou para mim: Leandro, eu não estou conseguindo dormir. Eu fecho o olho e acordo, fecho o olho e acordo em vez de você dormindo. Eu falava, aí ela ainda falou assim: não é porque você dá aula, você já prega, isso e aquilo. Eu falei: minha filha, mas só Deus sabe como é que eu fico ali. Tudo isso é pela misericórdia de Deus. Irmão, também estou muito feliz por ter convidado minha mãe ter vindo. Ela também faz parte desse testemunho, daquilo que eu vivi. Eu sou fruto de oração da minha mãe. Meu casamento é fruto de profecia de uma mãe. Então, você que é mãe, profetize sobre a vida do seu filho. Ore por ele, porque Deus faz. Irmão, quando paramos para ler esse texto, Deus colocou um tema no meu coração. Esse tema é: você na porta. Mas que porta é essa, Leandro? Porta da graça. Irmãos, sabemos que graça é algo imerecível. Eu e você não podemos fazer nada para merecer essa graça. Quem lembra de Zaqueu, um cobrador de imposto? Ali estava Zaqueu, com a vida totalmente torta. Muitos rejeitavam Zaqueu, quando de repente Zaqueu ouve falar da graça. Ele ouve falar de Jesus. E ele tem a curiosidade de ver, de estar perto, de buscar. Irmão, Zaqueu faz o impossível. Tenta chegar a multidão impede de Zaqueu chegar. Ele corre, sobe na árvore e ali está Zaqueu, sem perceber, esperando a graça chegar diante dele. Irmão, quando menos espera, está vindo aquela multidão, está vindo a graça. Quando pensaram que não, o próprio Jesus olha para Zaqueu e faz o convite: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Irmão, Zaqueu, imagina o Zaqueu na árvore falando: eu? É rejeitado por todos os judeus? Porque eu, sendo judeu, estou aqui trabalhando para Roma, e vem o Senhor, que é o dono da graça, o dono da vida, se oferecendo para entrar na minha casa. Irmão, e quando nós começamos a se olhar, se colocar na vida de Zaqueu, não foi diferente não comigo e nem contigo. Todos nós, não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas foi Cristo que escolheu a cada um de nós. Então, houve graça da parte de Deus, assim como houve graça na vida de Zaqueu. Irmão, quando vamos para o contexto desse capítulo, no versículo 5, nos chama muita atenção, só uma parte que vai dizer: e viu Deus que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. A toda a maldade em pensamento, em atitude, em ação. Então, toda aquela geração que estava no contexto de Noé estava totalmente inclinado ao pecado. No versículo 6 e 7, a Deus ele está contemplando tudo aquilo que está acontecendo sobre a face da terra. Uma parte do texto vai dizer: arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre
a terra. Irmão, isso nos chama muita atenção porque isso nos faz olhar para o Éden. Deus fez o homem para ter um relacionamento totalmente de pai para filho, relacionamento de irmão. A gente vamos ver que toda tarde Deus descia e ia conversar com Adão. Era um relacionamento que Deus tinha totalmente com Adão. Até um dia que um próprio intruso, Satanás, entra na serpente, vai na esposa de Adão, o engana, quando pensar que não, o casal, aqui é muito importante, não foi o casal, se alimentou daquela semente, pensar que não, os olhos se abriu e pecaram, desobedeceram. Então ali totalmente abriu aquele relacionamento ele foi partido, foi acabado. Mas Deus criou o homem para um relacionamento. E quando Deus ele olha para a terra, ele fica muito triste porque o coração, a atitude e a ação daquele povo era totalmente inclinado para o pecado. E Deus está decidido a acabar com a humanidade por causa do pecado. Em Isaías, capítulo 59, versículo 2 vai dizer: mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus. Irmão, o que faz a separação entre nós e Deus, entre você e o Espírito Santo, entre você e Cristo, é o pecado. Mas a pregação hoje é: você está na porta, mas que porta é essa? Porta da graça. Sabemos, irmão, que é culto de família, mas também é um culto evangelístico, aonde tem vidas que estão na porta. E hoje é dia de você decidir se vai entrar ou vai ficar de fora, porque a porta da graça, ela está aberta. Continuando, Deus vendo toda essa maldade, toma a decisão de acabar com toda a humanidade. E a gente vamos ver que quando a gente começa a ler a Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, a gente vamos ver que Deus começa a criar. Deus cria o sol, Deus cria a lua, Deus cria as estrelas. Irmão, e Deus vai dizer que tudo era muito bom, porque a criação era perfeita. Mas o que estragou isso? O pecado. O pecado foi quem estragou isso, que é esse relacionamento. O sistema do mundo agora começa a estar totalmente inclinado para o pecado. Passando para o versículo 9, a gente vai ver que nos chama a atenção porque Noé era um varão justo, reto em sua geração. Quando se fala justo, nos mostra que Noé andava com os padrões daquilo que Deus exigia para a humanidade. No dia de hoje, é como Noé fosse uma Bíblia, andando e todos contemplando. Todos falando assim, realmente, esse homem é um homem de Deus. Porque a gente não tem o que falar, nós não temos o que apontar. Ele realmente é uma Bíblia humana, caminhando entre nós. Quando se fala em reto, nos mostra que Noé, ele não tinha mancha. O quê? Noé não tinha aquilo que alguém chegasse e o acusasse. Noé, você quer dar um de homens que anda com Deus, um homem que teme a Deus, mas você não é isso tudo não. Porque ouvi, contemplei você fazendo isso. Irmão, ninguém tinha o que falar de Noé naquela geração. Mas mesmo assim, Noé, ele foi salvo naquela geração não por esses métodos, mas foi pela graça. Pela graça. E pela graça. Continuando, irmão, no versículo 12, no versículo 11, 12, a gente vai ver que Deus olha para a humanidade e vê que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam as coisas más. Irmão, e não é diferente no dia de hoje. Quando a gente começa a contemplar, a olhar, a gente vai ver que cada vez mais parece que vai ficando pior. Cada vez mais servir a Cristo vai ficando mais difícil.
Cada vez mais a gente esperar frutos bons do mundo lá fora se torna mais difícil. Não estava sendo diferente na geração de Noé. Por isso, a raça humana que Deus amava tanto, Deus fica triste e decide de botar um ponto final. No versículo 13, Deus resolve acabar com tudo. E aqui começa a entrar o projeto da arca. Noé começa a ser graça aos olhos do Senhor. Irmão, e nos chama muito a atenção, porque quando nós se comparamos com Noé, a gente vamos ver que Noé tinha uma vida muito melhor do que a nossa. Porque Noé, ele sem saber, o céu estava olhando para ele. Eu não sei os irmãos, mas eu vim aceitar Jesus, eu já estava com meus 26 anos. Já tinha feito tanta coisa. Só Deus para ter misericórdia de mim. Mas aí, irmão, tive diante da porta da graça. E quando veio o convite, irmão, eu não rejeitei, eu entrei. Se hoje o dilúvio vir, irmão, eu estou com meu coração em paz. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Eu sei que estou salvo. Se o arrebatamento aconteceu hoje, eu creio que todos nós estamos salvos. Mas eu posso falar por mim, irmão, eu tenho uma certeza da minha salvação. Mas por que, Leandro? A própria Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Isso é a certeza que eu e você temos que ter da nossa salvação. Irmão, começa o projeto. Deus dá o projeto para Noé. Mas esse projeto é o que? Noé, prepara uma barca. Noé, Deus dá todos os detalhes para Noé. Noé é obediente. Irmão, mas esse detalhe, eu não sei quando vocês estão meditando, às vezes eu fecho os olhos para mim colocar no cenário. Às vezes eu estou meditando com a minha esposa, eu faço algumas perguntas para ela e ela fica, tá, não sei. Eu falo para ela, fecha o olho, tenta se colocar num texto. Irmão, e ali ela coloca, fecha o olho, daqui a pouco ela, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Porque ela começa a se ver no texto. E quando a gente começa a se ver na geração de Noé, irmão, parecia que o que Noé estava fazendo era loucura. Porque Noé estava preparando uma arca. Mas para que era essa arca? Porque ia vir chuva. Mas para cada geração, o que era chuva? Porque não chovia. Será que hoje a gente não podemos comparar com o arrebatamento da igreja? O mundo lá fora não sabe o que é isso. A Bíblia só fala que vai ser num abrir e fechar de olho. Não tem como eu te contar em detalhe como é que vai ser. Eu só sei que quando a gente menos esperar, ouvimos o soar da trombeta e como dizendo, quando a gente pensamos que estamos subindo, já estamos com Cristo nas nuvens. E que Noé não foi diferente. Noé, 120 anos, perseverando. E junto com ele estava a família. Seus 3 filhos, Cã, Jafé e Sem. Totalmente envolvido na obra. Totalmente envolvido. Os historiadores vão dizer que estava ali construindo a arca entre 100 e 120 anos. Irmão, pense comigo, 100 e 120 anos, por ali mais ou menos, Noé e sua família preparando a arca. E ali está Noé preparando a arca junto com seus filhos,
sua esposa. Só que o interessante é que Deus falou com Noé. Imagina Noé tendo que convencer a sua casa a crer naquilo que Deus falou para ele. Irmão, isso aqui já vai para uma coisa muito particular. Porque quem nos convence do pecado, da morte, da justiça é o Espírito Santo de Deus. Eu, quando morava com a minha mãe muitas vezes falou de Jesus para mim. Irmão, mas quem falaria que eu queria algo com Cristo? Porque a experiência era dela. Mas ela, o que? Foi para o campo da batalha, foi orar. Irmão, e quando eu menos esperei, de uma forma que Deus tem de trazer a cada um de nós, eu tive esse encontro com a graça. Eu não sei qual foi a forma que Deus fez, mas eu sei que quando eu me olhei, eu falei assim, não, esse mundo não é para mim. A forma que eu estou vivendo não é dessa forma que eu quero viver. Eu não quero ter uma alegria passageira. Eu não quero ter uma alegria de momento, mas ao mesmo tempo, eu não sabia qual era a alegria que eu queria. Encontro com um amigo meu, amigo de noitada, a gente ia muitas vezes para a noitada. Irmão, e aí Deus tem suas formas de trabalhar. Deus ganha aquela vida para Jesus. Se afastamos um do outro, porque ele queria buscar Deus e eu queria alimentar a carne. Quando eu pensar que não, Deus coloca a estratégia no coração dele. Vai na casa dele e fala que tu só vai sair de lá com ele. Irmão, e aí não tinha para onde eu correr. Ele chegava na minha casa e falava, Leandro, vamos para o culto, só saio daqui contigo. Irmão, e ali não tinha desculpa, que dor de cabeça nada. Eu ia lá, tomava banho, vinha. Irmão, eu entrava por essa porta cheia de vergonha, sentava aqui, meu irmão está o Tiago. Irmão, aquela paz, ao mesmo tempo aquele medo. Ia para casa. Aí comecei a gostar dos cultos. E ali o Espírito Santo trabalhando. Comecei a ter vontade de ler a Bíblia. Mas eu não queria mostrar fraqueza para minha mãe. Então a minha mãe ia para o culto, eu pegava a Bíblia. Ouvia o barulho da minha mãe na escada, eu ia lá, fechava a Bíblia. E está Deus trabalhando. Deus trabalhando. Irmão, e pela misericórdia de Deus, teve um dia que ela falou para mim, Leandro, e aí, quando é que tu vai aceitar Jesus? Eu novo convertido, cheio de orgulho, quando ele falar comigo. Irmão, todo culto que eu vinha, Cristo falava comigo. Toda vez que eu abria a Bíblia, Cristo falava comigo. Mas os meus olhos espirituais ainda não estavam totalmente abertos. E ela usou de fé, falou assim, tá, essa semana Deus ainda vai falar contigo. Isso num domingo depois, logo após um culto. Irmão, ele se passou segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta-feira eu tive um sonho. Nesse sonho, irmão, eu estava na Brasil. Só que, ao mesmo tempo que era na Brasil, eu estava perto de uma roça. Quando eu pensava que não, vinha 3 ônibus. Esses 3 ônibus que vinham na minha direção, ele tentava me acertar. Mas ele não me pegava e ali eu acordei. Irmão, e quando eu acordei, eu tive a ousadia de falar, que sonho é esse? Irmão, e dentro de mim bradou, chegou a hora de aceitar Jesus. E aquele jovem que queria dar um dirurão, se derreteu, começou a chorar. Porque a voz de Deus, irmão, é diferente. Não tem como a gente ouvir a voz de Deus e ficar de pé. O meu homem assim foi quebrado. Eu chorei, mas nada de falar para minha mãe, porque eu queria se mostrar forte. Mas a porta da graça está aberta. A porta da graça continuava aberta. Cheguei na casa dela, falei o que aconteceu. Ela falou assim, ó,
tu vai ter que cumprir com a tua palavra. Tu falou, se Deus falasse contigo, tu iria aceitar Jesus. Irmão, passei por essa porta, não sei como. Sentei aqui em cima no Diago Taco, acho que era o meu canto reservado. Se chegava, sentava ali. Irmão, não sei qual foi a mensagem. Acho que eu estava tão nervoso, porque eu sabia que ia aceitar Jesus, que quando chegou a hora do apelo, irmão, na hora que ele fez o apelo, o presbítero Zé Maria estava até aqui, o presbítero Zé Maria estava até olhando para mim, eu estendi a mão. Irmão, ele foi tomado por um choro. A sorte minha que foi que o presbítero Zé Maria subiu, me pegou e me ajudou a descer. Irmão, chorei. E agora, aceitei Jesus, vamos mudar de prática. Um novo homem, totalmente transformado, irmão, mas quem falou? Novo convertido, queria mudar tudo radicalmente, continuava aquela briga. A briga entre a carne e o espírito. Irmão, fiz algo que a igreja nem sabia. Esse meu próprio amigo que me trouxe para a igreja falou assim, Leandro, briguei com a minha mulher, vamos na feira? Falei, vamos. Ó, só não vou beber, tá bom. Irmão, chegamos lá, inventamos de comprar um balde de cerveja. Botei aquela cerveja na boca, pronto. Parecia que eu tinha matado alguém. Quem falou que eu tinha coragem de entrar por essa porta? Irmão, e pela misericórdia de Deus, como o tema da mensagem, a porta da graça. Encontro a diaconisa Fernanda. A diaconisa Fernanda, meu irmão, sumiu da igreja, aparece, estamos sentindo a sua falta. Irmão, e era isso que estava precisando para mim. Porque isso foi no sábado. Eu fui para casa com aquela palavra dentro do meu coração tão cheia, que quando chegou no domingo, eu entrei em contato com meu amigo, ele falou assim, Leandro, hoje eu não vou não, está chovendo. Irmão, mas aquela palavra tinha entrado no meu coração que eu não pensei duas vezes. Vim para o culto. Irmão, e no louvor, aquele louvor que vai dizer, deixa eu te curar para salvar, deixa eu te curar, enquanto eu te uso, eu faço de tudo, né? Sou rindo para cantar. Irmão, e conforme foi cantando aquele louvor, Deus foi ministrando dentro de mim. E eu aceitei Jesus ali mesmo no louvor. No caso, eu não aceitei Jesus, eu reconciliei com Jesus. E falei para mim mesmo, a partir de hoje, nunca mais eu faço isso. E ali, irmão, começou um processo entre eu e Deus. Ali era eu e Deus. Irmão, mesma coisa estava acontecendo com Noé e a sua família. Ele estava sendo obediente a Deus. Foi fácil para ele? 120 anos preparando a arca? Claro que não. Teve um momento que os filhos questionaram. Teve um momento que ele se machucou. Teve um momento que a mulher entrava até em dúvida, será que, Noé, será que tu não está ficando maluco, Noé? Noé, será que Deus falou contigo mesmo, irmão? E a certeza no coração de Noé é o que mantinha ele firme. E a certeza, irmão, que cada um de nós temos, que a qualquer momento Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, é a que nós faz estar perseverante trabalhando na igreja. Sabendo que a qualquer momento a porta da graça vai se fechar, mas a gente estamos totalmente inseridos nela, porque estamos aproveitando a oportunidade que Deus está dando para cada um de nós. Irmão, no capítulo 7 do versículo 1, a gente vamos ver que o próprio Noé já termina de construir a arca. E Deus agora vai começar a dar ordem para que Noé e sua família venham totalmente entrar na arca. Já no versículo 13 do capítulo 7, a gente vamos ver que o próprio Deus agora, ele vai exigir de Noé entrar na arca. Porque ele agora não vai falar, Noé, entra tu e tua família na arca, ele vai falar, Noé,
entra na arca. Irmão, e aqui eu coloquei o livre-arbítrio de cada um de nós. Porque Noé e sua família prepararam a arca por volta ali de 120 anos. Ele totalmente preparando para um cenário que iria vir. Eles mesmos nunca tinham visto chuva. Seria uma experiência que cada um deles iria viver. Meus irmãos, e quando chega o dia, Deus dá ordem. Eu imagino Noé entrando na arca, pegado na mão da sua esposa, e os seus filhos, cada um. Eu imagino Noé falando: Senhor, que todos os meus filhos, que estão com cada um sua esposa, não venham decidir ficar fora da arca. Porque trabalhamos esse tempo todo preparando essa arca. Tu está dando ordem para cada um de nós entrar. E se um deles decide: Pai, trabalhamos, te ajudamos, mas Pai, não queremos entrar pela porta da graça. Não queremos entrar pela porta da arca. Irmão, isso pode acontecer com muitos de nós. Tem muitas mães, muitos pais que criaram os seus filhos dentro da arca. Prepararam o seu filho para trabalhar na arca, se manter na arca, se alimentar na arca. Para quando chegar aquele dia, irmão, estar dentro da arca. Para não sofrer o juízo de Deus. Mas tem muito dos filhos que trabalhou na arca, esteve envolvido na arca, mas quando chega na hora de entrar pela porta da graça, fala: mãe, pai, eu sei que é isso que a senhora quer para a senhora, é isso que o senhor quer para o senhor, mas não é isso que eu quero para mim. Eu quero conhecer outras coisas, irmão, e não aproveitar de entrar pela porta da graça. É triste para uma mãe, é triste para um pai, é triste para uma esposa, para um esposo que estava totalmente envolvido na obra da arca, mas quando chega o momento de ser salvo, antes da salvação, um ou outro retrocede, perdendo a porta da graça, se afastando cada vez mais da arca, esquecendo que a qualquer momento vai vir um juízo de Deus. Irmão, e no capítulo 7 do versículo 16, o texto vai falar: e o Senhor fechou a porta por fora. Irmão, eu não sei os irmãos, mas quando a gente olha para esse texto, começa a ver que, irmão, a graça e a misericórdia estava para todos aqueles que estavam vendo Noé construindo a arca. Só que creio eu que muitos zombavam de Noé, outros acreditaram em Noé, mas nenhum daqueles tiveram a altitude de falar: Noé, nós vamos te ajudar nesse trabalho da arca, porque quando chegar esse dia, Noé, não nos deixa fora da arca, queremos entrar pela porta da graça. Até que teve aquele dia, que Noé entrou junto com a sua família, e Deus vai e fez a porta da arca, mostrando para aquele povo que a porta da graça tinha se fechado. Irmão, e no Novo Testamento a gente vamos ver que o próprio Jesus vai relatar sobre isso. Em Mateus capítulo 24, do versículo 37 ao 38, vai dizer: como foi no dia de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Irmão, como naqueles dias de Noé, como o texto vai dizer aqui, eles estavam vivendo a sua vida totalmente normal, como nada estivesse acontecendo. E o próprio Senhor Jesus vai nos mostrar que não é diferente no dia de hoje, num dia que essa porta da arca vai se fechar. Muitos estão por aí comendo, bebendo, dando-se em casamento numa vida totalmente normal, como a qualquer momento
não fosse acontecer nada. Mas nós que somos igreja, nós que estamos envolvidos na arca, não sabemos que a qualquer momento Jesus vai voltar. E essas vidas, irmão, que às vezes a gente evangeliza, ora, vão ficar de fora. Não por falta de oportunidade, mas porque não se agarraram à porta da arca. Não decidiram passar pela porta da graça. Irmão, e eu louvo a Deus porque eu e vocês entendemos isso. Eu e você, antes desse dia chegar, decidimos passar pela porta da graça. Estamos sem medo nenhum desse dilúvio chegar, porque Deus já fechou por fora, e nós estamos dentro, totalmente seguros, tendo a certeza da nossa salvação. Agora, aqueles que estão lá fora, é entre Ele e Deus. Naquele grande dia, no dia do tribunal, o próprio Jesus, que vai estar como juiz diante dele, vai trazer a sentença para cada um deles, conforme cada um mereça. Irmão, um grande pregador, um grande evangelista, um grande avivalista, Jonathan Edwards, ele prega um sermão, pecadores na mão de um Deus irado. Irmão, eu lendo esse livro, teve uma parte desse livro que me chamou muita atenção. A história vai dizer que conforme ele ia pregando esse sermão, aqueles irmãos, eles iam sentindo o fogo do inferno. E aquela igreja se ajoelha e todos começam a pedir perdão. Mas tem uma parte que ele chama muito a nossa atenção, que ele vai falar. Que uma pessoa sem Cristo, ela está sob um fio de cabelo. Aí você me pergunta, mas por que esse fio de cabelo não se arrebenta? Irmão, por causa da graça. Por causa da misericórdia de Deus. Mas entenda, a qualquer momento esse fio de cabelo pode se arrebentar. E sabe o que é que vai estar te esperando lá embaixo? Irmão, é uma palavra dura. O fogo do inferno. Porque você está tendo oportunidade, você está tendo a misericórdia de Deus, mas não está se agarrando a ela. Está querendo viver a sua vida de qualquer jeito. Entenda, a qualquer momento esse fio de cabelo, que já é um milagre de você estar sobre ele, pode se arrebentar. Irmão, não perca, a porta da graça ainda está aberta. Você que ainda não aceitou Jesus, passa por ela. Porque a qualquer momento, essa porta vai se fechar. A qualquer momento, a igreja vai ser tirada desse mundo. E você vai dizer, eu via, eu escutava, muitos, não só fazendo missões, outros evangelizando, mas indo para a igreja pregar, falando sobre essa porta da graça. Irmão, nessa noite, já terminando aqui, a porta da graça, para você passar por ela, não precisa de muita coisa. A única coisa que você tem que fazer é entender que você é pecador, que você necessita de Cristo Jesus na sua vida. Agora, como é que vai ser, irmã, a sua salvação, eu não sei. Para uns, Deus tem uma forma mais mansa de tratar. Deus traz por amor. Para outros, Deus traz na dor. Mas mesmo quando Deus traz na dor, irmão, é usando de misericórdia, é usando de graça, porque Deus não quer você fora da arca. Deus te quer totalmente dentro da arca. Irmão, para terminar, o Espírito Santo vai me trazer aqui ao coração, quando o próprio Josué, ele tomando, logo após que ele toma posse de toda aquela terra, mas muitos daqueles que tomaram posse da terra junto com Josué, acabaram se envolvendo com um povo que não fazia parte da nação de Israel. E Josué vai olhar para aquela nação e vai decretar, olha, vocês eu não sei,
Se vocês querem servir a Baal, a Asteroide, pode ir em frente, vai servir. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o que é isso? É a graça. É você ter no seu coração aquele desejo de não só você, mas a sua esposa, seus filhos, seus familiares, entrar pela porta da arca, pela porta da graça. Irmão, para terminar, nessa noite, irmão, a porta da graça está aberta. Deus hoje te convida, você que quer aceitar Jesus, você que sabe que se Jesus voltar hoje, você vai ficar de fora da arca, vai ficar de fora da graça. Irmão, agarre essa oportunidade, porque hoje a porta da graça te chama, hoje a misericórdia de Deus está estendida. Aproveita essa oportunidade. Tem alguma vida que quer aceitar Jesus hoje? Tem alguma vida que quer passar pela porta da graça? Tem alguma vida que quer ter esse relacionamento com Deus? Glória a Deus, tem uma vida aqui. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Irmão, isso é a oportunidade que Deus dá. Antes de Deus fechar a porta por fora, Deus pediu para que Noé e sua família viessem passar pela porta da graça. E hoje, irmão, meu coração muito se alegra, porque uma vida decidiu passar pela porta da graça. Recebe o amor de Deus sobre a tua vida. E assim agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Deus possa abençoar o Josemar. Convido os irmãos a se pôr de pé. Quem vai fazer essa oração pelo irmão que está aceitando a Jesus como seu único salvação, o nosso auxiliar de trabalho, Alexandre Licassi. Hein? Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, nessa noite queremos te agradecer pela vida desse jovem, meu Senhor, que entrega a sua vida a Ti. Nós sabemos quão importante é esse passo dado, o quão difícil se torna a caminhada, mas não impossível, porque o Senhor, a partir desse momento, assume a responsabilidade da vida do Josemar. Deus abençoa a sua casa, sua esposa, seus filhos. Meu Senhor, que ele possa entender que há uma igreja, a igreja de Benfica, disponível para ajudá-lo nessa caminhada. Assim como o diácono Leandro testemunhou aqui sobre a ajuda do Zé Maria, a palavra da Fernanda, a igreja se dispõe a ajudá-lo, meu Senhor. Deus perdoa seus pecados, lança no mar do esquecimento, meu Senhor. E escreve seu nome no livro da vida, meu Senhor. Nós cremos nesse posicionamento dele, meu Senhor, que tudo possa mudar. Deus recebe essa oração, meu Senhor, abençoa ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Antes de passar para o pastor aqui para fazer as considerações finais, quero pedir desculpa à liderança das crianças que não pôde estar louvando o nome do Senhor hoje, e também os varões, amém? Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Pastor Isaías. Glória a Jesus. Irmãos, nós já estamos terminando. Na próxima terça-feira agora, permitindo o Senhor, nós vamos fazer a nossa Santa Ceia terça-feira que vem. Por quê? Na outra terça-feira já é carnaval. Muitos irmãos vão estar viajando, outros não vão estar aqui. Então nós estamos antecipando a nossa Santa Ceia. Na próxima terça-feira, a pastora Alessandra vai estar ministrando na Santa Ceia do Senhor na próxima terça-feira. No domingo que vem, já é domingo de carnaval, nós teremos uma classe de escola dominical, classe única pela manhã. Os irmãos que não vão viajar, os irmãos que quiserem estar aqui, domingo de manhã vai ter uma escola bíblica dominical. E na terça-feira, sem ser a próxima agora, a outra, a de carnaval, nós teremos aqui também, irmãos obreiros aqui, trazendo uma palavra no culto. E no domingo à noite, domingo de carnaval, vai ter também reuniões aqui, né? Culto aqui de oração e palavra. Amém? Então, os anúncios estão dados. Na terça-feira nós vamos estar reforçando aos irmãos. Vamos voltar para os nossos lares. Os irmãos, quero agradecer a todos os casais que fizeram aniversário esse mês. Vamos dizer amém, irmão? Amém.
próximo mês, eu acredito que seja o seu também, e sua foto vai estar ali, em nome de Jesus. Amém? Sereni levantou a mão também. Viu, Chico? Sereni levantou a mão em nome de Jesus. Glória a Jesus, é benção também. Levanta a sua mão, Rosa. Deus querido, nós te agradecemos por tudo e te pedimos que o Senhor nos leve em paz e segurança e nos dá, Senhor, continuar de noite abençoada, uma madrugada reveladora. Deus, dá-nos uma semana de vitória também para as nossas vidas. Despede o teu povo em paz, é o que nós te pedimos e te agradecemos, te louvamos pela palavra que ouvimos e te pedimos, continua abençoando o teu servo, Senhor. É o que nós te pedimos por tudo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui reunido e que todos digam amém. Deus abençoe a todos. Yuri, Natália, Deus abençoe também, tá bom? Vocês terem vindo aqui. Nilza, quero falar contigo.